Saúde mental, por casais, relacionamentos e sexualidade. Vocês já sabem que todo domingo, aqui na Vibe Mundial, às 8h30 da noite, nós começamos uma discussão sempre acalorada, importante, útil para a sua vida, para você pensar a sua semana. Eu estou aqui com os nossos dois colegas do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade, Rafael Teixeira e Camille Borges, que eles estão sempre conectados, ligados no que vocês estão perguntando, fazendo, querendo saber aí. E hoje eu tenho uma convidada que nós temos trabalhos e projetos em conjunto há algum tempo, há bastante tempo. Já produzimos algumas pesquisas, ganhamos alguns prêmios, e uma das coisas que foi bastante importante nessa produção científica foi um livro sobre vaginismo, que é nosso trabalho sobre atendimentos de mulheres com problemas de vaginismo, dificuldade de terem uma penetração, e nós fizemos tratamentos grupais há alguns anos. Esse livro tem edições em português, espanhol Italiano? E italiano. Pois é, vocês conseguem achar por aí na internet, vale a pena. Vaginismo. Mas nós estamos aqui para falar outros assuntos, né, Fátima? Sim, com certeza. Então, qual é a pergunta mesmo? Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre preferências sexuais entre os casais. Mas, Rafael, preferências podem lidar com uma série de... Camille, nós temos que definir. Nós vamos falar que tipo de preferências, então? Nós vamos falar sobre fantasias, sobre práticas sexuais e principalmente sobre a comunicação sexual entre o casal. Então nós estamos falando de pessoas, duas pessoas, pode ser três, né? Sim. Mas são duas pessoas que têm alguma coisa em comum, que têm a intenção de estarem juntos e de continuarem a estar juntos. E você está falando de três assuntos importantes. Você está falando de comunicação, mas comunicação específica, de assuntos específicos. Por que esse tema, Fátima? O que quer dizer isso? Ou seja, por que precisamos falar exatamente desses temas aí? Você já começou falando de fantasias práticas. Caramba! Pois é. Eu acredito, né, que como eu, na prática clínica, atendendo casais em sexualidade, outros colegas que trabalham na mesma linha acabam vendo casais que têm dificuldade de comunicação para falar sobre sexo, sobre a vida sexual deles, sobre as vontades, os interesses, a maneira que gostam de serem estimulados ou não. Por isso que você falou de fantasias e práticas. Exatamente. Vocês têm ideia de que fantasias ela está falando? Porque assim, de repente eu estou imaginando assim, a gente veste uma roupa de bombeiro, aí ela veste uma roupa de... Acho que até pode ser, usar até pode ser. Até pode ser. Até pode ser. Mas me vem uma coisa, Fátima, quando você estava falando, que né, nós, enquanto terapeutas sexuais, a gente identifica o quanto casais podem passar muitos anos juntos e não necessariamente esse casal chegou a alguma vez comunicar o que eu desejaria no sexo. Exatamente. E eles acabam tendo uma prática sexual que pode ser satisfatória, mas acaba deixando de lado algumas coisas que poderiam ser importantes para alguma dessas pessoas. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. Os casais que já estão há algum tempo, né, vivendo juntos, né? Então, assim, o que a gente vê na clínica, não generalizando, né, é que eles têm dificuldade de comunicar, de dizer o que gosta. Inclusive, durante atendimento clínico, o que eu vejo muitas vezes um deles fala assim, eu gosto de tal coisa, e o outro tem uma expressão assim, de que eu não sabia disso. Ai. Né? E isso muitas vezes acaba interferindo durante a relação sexual, né? E muitas vezes começa a ter uma vida sexual insatisfatória. Soa para mim que não falar especificamente sobre se eu gosto de café com adoçante, sem adoçante, com leite, sem leite, é especificar. Exatamente. Gente, mas como é que a gente fala de especificação de práticas? Porque, Rafael, Camille, o que vocês acham?
Como é que a gente propõe para os casais? Porque você está contando que nós vamos ter que discutir isso com os casais que nos procuram em terapia. E nós estamos falando para vocês, casais que estão nos ouvindo, ou quem... um de vocês, não precisa estar o casal ouvindo, mas, caramba, como é que a gente fala? O que nós devemos falar? Sobre o que nós estamos falando? Temos que perguntar mesmo, você gosta de café com adoçante? Então, normalmente, quando se entra nessa questão de que, assim, eu não sabia o que você gostava, eu não sabia o que você queria, né? Seja o homem ou seja a mulher, eu entendo assim, esse é um primeiro momento aonde começa a abrir uma certa comunicação que até então eles nunca tiveram. E é interessante porque, assim, durante, por exemplo, 10 anos de casado, ninguém comunicou, ninguém falou, ninguém mostrou para o outro, né, como que gosta de ser excitado, né, o que tem vontade de fazer. Ele falou da fantasia, também pode ser mas a questão é que nós fantasiamos, né, como seres humanos, o único animal a fantasiar, né? Nós fantasiamos muito durante a nossa vida, né, sobre sexo. Essa é a verdade. E muitas vezes nós temos dificuldade de dizer, né, para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, né, qual é a minha fantasia, o que eu gostaria de fazer. E acho que é importante ressaltar que é muito importante que quem está compartilhando tenha paciência com a outra pessoa também. Porque às vezes a outra pessoa fica tão surpresa quando está ouvindo aquela preferência e o outro pensa, não, eu já dei um passo, eu preciso que você tope fazer o que eu estou te contando. Exatamente. E mais do que isso, Camille, é o seguinte, é a questão da frustração. Eu falei que eu gostava de tal coisa e a pessoa disse, não, isso eu não gosto, eu não quero. Gente, é um acordo que se faz entre os casais, precisa ter para que ninguém se sinta obrigado, né, a fazer algo que não deseja. E é um convite também à possibilidade de construção desse casal, Exatamente. né? Acho que retomando isso que a Camille falou, o quanto esse casal precisa juntos abrir o diálogo e construir a possibilidade para... Então, assim, eu sempre tive vontade de fazer... Por exemplo, ter uma relação sexual em um ambiente diferente. Bem, vamos pensar sobre. Isso. Não vou te dizer não, também não vou te dizer sim, mas a gente pode construir essa possibilidade. E acho que essa resposta talvez seja um acolhimento também. Exatamente. Né, a construir isso. E a construção, quando você usa construção, sempre soa para mim que assim, isso é construído pela comunicação, por conversar. Olha, se não se consegue fazer uma coisa, quais são as outras coisas que se consegue fazer? Ou aquela outra alternativa? E aí nós construímos algo que sirva para as duas pessoas. Nós somos frustrados o tempo todo na nossa vida. Não é a necessidade de fazer uma coisa que vai dizer, não, se eu não fizer isso, nunca vou ser feliz. Também é uma frase comum dos nossos pacientes. Sim, exatamente. Que não falam porque, se eu falar não vai querer, aí vai ser pior ainda. Não, eu falo... A outra pessoa ouve, ela pode dizer não, mas nós podemos construir uma outra alternativa. Exatamente. Conversarmos sobre... Você tocou num ponto muito interessante, porque eu já tive casais assim, onde a prática do sexo oral não cabe para um. Sim. A gente explora bastante com aquela pessoa, verifica por quê, quais são as crenças, o que é, né? Enfim, se existe alguma possibilidade dela entender de maneira diferente. Mas quando a gente fala em termos de pessoas que têm uma determinada religião, aquela prática, ela é um tabu, ela é proibida. Nós recebemos 2 comentários aqui também que podem complementar isso que você está dizendo, né, Fátima? A Dinalva de Paula falou, falar sobre sexo ainda é um tabu, que é exatamente esse ponto que você trouxe. Exatamente. E a Jéssica mandou, combinados entre o casal é essencial para a convivência. Perfeito, perfeito. Então, um dos pares não admitia a prática oral. Então, nós começamos a explorar que outras coisas poderiam caber, alternativas caber entre eles e que poderia satisfazer as duas partes. E vem
eu fico pensando, né, nessa conversa, o quanto é importante que dentro desse casal eu fale sobre o meu desejo, né? E o quanto a outra pessoa fale sobre o desejo dela. Acho que a gente vive numa cultura, e aí eu já ouvi isso do Oswaldo, né? Que parte do pressuposto de que todos sabemos transar. Exatamente. E a gente aprende a transar. E quando eu aprendo sobre o meu desejo, as minhas preferências, eu comunico, eu aumento as chances de ter acesso a isso, mas eu também ganho um espaço de diálogo que é meu direito dentro desse espaço, do casal, né? Dessa construção. Exatamente. Agora, para eu saber o que eu quero, para poder comunicar para o outro, né? Ou a maneira como eu gosto de ser excitada para poder comunicar para o outro ou excitado, eu tenho que conhecer o meu corpo. Sim. Eu tenho que conhecer as minhas sensações. Como é que eu gosto disso? E a gente sempre volta naquela questão da masturbação. Pois é, esse é um assunto que volta e meia discutimos aqui. Aparece. Porque para eu comunicar o que eu quero, eu tenho que conhecer o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu prefiro. Coisas que estão literalmente nas minhas mãos. Porém, falar para outra pessoa, você está nos contando que é necessário falar de uma maneira muito clara, usando as palavras, eu até diria sempre assim, palavras do dicionário, ou seja, não há dúvida, está lá no livro, no dicionário, isso aqui significa aquilo lá. Não é um significado, mas eu acho que isso significa outra coisa. Vai ter que explicar. E o explicar é uma coisa muito boa, muito saudável. E mais provavelmente permite a outra pessoa, inclusive, também dizer, sim, eu sempre pensei que queria fazer isso, mas você não falava, achava que eu não... Olha, não é melhor não fazer. Encontro, né? Porque tem esse outro contraponto. Tem gente que pode ouvir uma coisa e não querer fazer, mas de repente estava na fantasia de, mas a outra pessoa tem que dizer que quer, senão eu não vou fazer. E, Rafael, você lembrou de uma coisa que para nós, na psicologia, é muito importante, porque é um dos elementos complicadores nos casais. Leitura de pensamento. Não, ela sabe o que eu quero. Não sabe. Ninguém lê pensamento. Nós recebemos aqui alguns comentários. Oba. Oswaldo tá bombando hoje, hein? Doutora Jussi mandou. Alguns casais passam a vida sem saber direito o que o outro gosta. A terapia é salvadora, pois outras áreas do relacionamento também estão deficientes. Isso. E a Dinalva mandou. Existem homens que não admitem que suas esposas possam desejar algo diferente no sexo. Porém, os desejos deles, eles podem saciar fora do relacionamento. Nós estamos falando que nesta cultura, os homens aprendem que nós podemos ter satisfações fora do relacionamento, e aí vem aquela história que, olha, existia quando eu era adolescente e parece que continua existindo, porque as pessoas, os homens, aprendem que tem que casar com uma mulher que seja do lar e ter relacionamentos sexuais com outras mulheres que não servem para casar. E aí o fazer sexo diferente e variado é com outras pessoas, não com o relacionamento. Esse é um problema, porque nós somos ensinados assim. Exatamente. E esse ensinamento é difícil de tirar, porque nós ouvimos os nossos pacientes, né, que é como se fosse assim, natural. Isso todo mundo é assim. Não são todas as pessoas assim. E isso nós temos que aprender. E através da terapia, na terapia de casal, é importante, é útil quando os dois estão conversando e começam a descobrir coisas. Tipo, puxa, eu pensava uma coisa. Não pense. Gente, pensar não é uma coisa bonita, tá? É que nós somos acostumados. Né? A gente vai para a escola, vai fazer faculdade. Então pensar é bonito. Ok, pensar teoricamente e aprender coisas é muito importante. Mas não pressuponha aquilo que não sabe. Pergunte. Nós aprendemos isso na psicologia porque a gente tem que ficar perguntando. A gente nunca leva assim, eu já sei o que meu paciente está pensando. Se eu achar, eu vou perguntar. Porque não interessa eu achar. Sabe, Oswaldo, me vem uma pergunta para você, Fátima, que é assim, muitos casais partem do pressuposto de que a terapia de casal vai ser um momento em que eles vão separar, né? A terapia de casal já vem com essa fantasia de que ela vai separar este casal. E eu queria perguntar para você, como que você vê a importância da terapia de casal nesse espaço de abertura de diálogo? Quando os casais começam a entender que nós estamos conversando, não estamos brigando e a gente não vai separar, mas a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. Eu entendo que, assim, e na minha prática, que tem um determinado ponto aonde surge essa questão, né? Seja de um ou de outro. Né? Nós não estamos aqui para separar, né? Enfim, como é que
né? Como é que vai ser isso, né? Pode dar muito conflito, mais conflito do que a gente tinha, né? Enfim. Então, isso o próprio terapeuta ele vai esclarecer. Exatamente isso. O nosso papel não é de separar ninguém. O nosso papel é de ajudar esse casal naquela dificuldade. Se é a questão da comunicação, vamos ajudá-lo a aprender a se comunicar. E a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, né, Oswaldo, para poder ajudá-los. Eu sempre, quando eu percebo que existe uma comunicação truncada ou não aberta, o que eu costumo fazer? Eu seleciono um artigo dentro do que aquele casal tem de dificuldade, mando para os dois, peço para eles lerem e falo assim, vocês conversem a respeito do assunto. O que acontece? Eles chegam e falam assim, vocês conversaram? O que vocês entenderam? Vocês falaram sobre o artigo? Né? Como é que isso saiu? Não, a gente não falou. A gente só leu. Já foi uma parte. A Camille já veio aqui falar sobre o uso de textos e, inclusive, literatura mais erótica. Importante, sim, para os casais. Mas você está contando que o nosso papel de terapeuta não é simples, eu vou dar um texto e ele está resolvido. Não, a elaboração do texto ou de como vamos ler o texto é um passo muito importante. Exatamente. Olha só. Você falava, então, peraí, fantasias práticas, você deu um exemplo sobre um casal onde um tem o desejo de sexo oral, o outro não tem, e nós podemos, existe uma série de coisas, né? Eu às vezes ouço num casal onde ele diz assim, ela gosta que eu faça massagem nela. Sim, isso é muito comum. E assim, e você faz... cansa, né? Mas você já recebeu massagem? Ela não gosta de fazer. Você quer receber a massagem? Ou seja, você imagina que gostaria, você já pediu, ou seja, de novo é a comunicação. Exatamente. E normalmente quando eles recebem a massagem, tipo, é gostoso. Surpreendentemente. É verdade. Às vezes não aceitam também, né, Oswaldo? Tem receio de incomodar outra pessoa, não vou pedir, deixa pra lá. Então, essa é uma questão que aparece muito. Por que não comunicamos? Por que não falamos sobre isso? Porque vai gerar briga. Mas por que vai gerar briga? Bom, primeiro que assim, ela é muito tímida ou ele é muito tímido e não fala. Tem dificuldade em dizer. Segundo, o julgamento. Nossa, se eu falar para ele que eu gosto disso, o que ela vai pensar ou ele vai pensar? Né? Então fica nessa fantasia, né? E nesse silêncio que, na verdade, ali nada acontece. Né? E aí o sexo passa a ser o quê? Uma rotina, com início, meio e fim do mesmo jeito. Depois, no começo, eles nem sentem no começo do relacionamento. Depois de algum tempo, aquilo vai começando a pesar, vai começando o sexo a ficar sem graça, como diz bege, né? E aí começam de um lado e de outro as insatisfações. Comunicação. Gente, vocês estão notando, vocês que seguem o Café com Sexologia, já notaram que nós colocamos bastante ênfase nessa questão de comunicação e vários dos nossos convidados e convidadas trazem esse assunto porque ele é necessário. É uma forma de expressarmos a nossa sexualidade. Sim, falarmos do que pensamos sobre sexo é uma coisa importante porque deixa de ser só pensamento. Quando a gente fala, a gente põe na realidade. As pessoas estão ouvindo, compreendem que isso é verdadeiro, isso é real, já não é mais fantasia da pessoa. Exatamente. E, Oswaldo, é interessante porque tem casais que dizem assim, olha, o sexo entre a gente não tá bom, tem problema de comunicação. Então, a gente pensou, né, na verdade, em fazer um sexo a três, a gente pensou em ir para uma casa de swing. Para uma casa de swing. Eu falo, pera um pouquinho, vocês estão com um monte de dificuldade, vocês não falam, como é que vocês já vão passar? Vocês já vão passar da dificuldade para ir visitar para ir para uma casa de swing, para uma, né, para um sexo a três. Eu falo, vai dar problema, vai dar problema. Por quê? Porque quando você sai desse par, o que acontece?
você vai para o novo, para o estímulo completamente diferente do que você tinha ali, né? E aí, o que acontece? Provavelmente, você vai expressar o seu prazer com outras pessoas e alguém ali vai se incomodar. Um dos pares vai se incomodar. Dizendo, ué, mas ele lá em casa, nossa, eu vi, ele adorou, eu acho que o problema sou eu, ou o outro diz, nossa, mas ela, né, enfim, fez de tudo ali e comigo não faz. Então, e acaba arranjando mais um problema. Já tinha um. Ou seja, cuidar das inseguranças individuais, né? E da comunicação no relacionamento. Isso também significa que muitas vezes um casal que está em terapia também vai precisar receber alguns atendimentos individuais, porque você falou, Camille, assim, tipo, peraí, se eu tenho tanta dificuldade de falar dessas inseguranças, eu preciso primeiro saber como é que é isso, para depois poder conversar, dialogar, expor de novo. A exposição das questões, dos nossos pensamentos, é uma coisa muito importante, porque nós fazemos com que ela fique real, concreta. A outra pessoa passa a saber, não é mais uma fantasia, uma imaginação, um pensamento que talvez agora passa a ser concreto. Virou palavra verbalizada, passou pela nossa boca, outra pessoa ouviu, agora se torna verdade. Uau! Recebemos uma pergunta aqui, ó. Epa, vamos lá. Além do problema de comunicação, falta uma entrega total na hora do ato? Falta. E o que é entrega total? Porque aí assim, as pessoas falam, não se entregou totalmente. Mas como é que é isso? A pessoa, normalmente, o que eu vejo, né? O sexo ali não tá bom. Já vem não bom, insatisfatório. Então, assim, um deles já não tá mais afim de estar ali. Vai por conta de, se eu não for, o que ela vai achar, o que ele vai achar, enfim. Então, vai. E começa a ser um sexo obrigatório. Isso é muito ruim, é péssimo para o casal, né? E aí, o que acontece? A pessoa, ela começa a se dispersar no sexo. E aí a entrega não existe. Por quê? O sexo não tá legal, eu tô pensando lá amanhã, o que eu vou fazer, né? Não está focando nem a atenção, nem a percepção nas nem sensações as sensações, físicas. Nada. Fátima, você está contando que se alguém perguntasse para a gente assim, mas como é que a gente potencializa a nossa vida sexual? A gente potencializa a vida sexual, a gente melhora nossas qualidades sexuais se a gente prestar atenção no que está fazendo. Exatamente. Se nós conversarmos, se nós expressarmos, porque às vezes a gente não presta atenção nisso, não percebe isso, e isso passa. Então, potencializar a nossa vida sexual é uma forma que exige atenção, ouvir, falar, sentir, prestar atenção no que está fazendo. Não fica com o pensamento fora. Uau. Eu digo, Oswaldo, assim, olha, não fica na janela observando o que está acontecendo. Entra! Olhar pela janela, ver a banda passar. Exatamente. Existia uma música assim na década de 70 que era muito sintomática do momento histórico do nosso país. Porque se a gente ficar na janela vendo a banda passar, a gente não vai estar curtindo a banda, não está participando da banda. Nós precisamos participar. Olha, nós conversamos bastante sobre isso e olha, já chegamos ao final do nosso programa de hoje. Fátima, foi ótimo estar conversando disso. Foi ótimo mesmo. E a gente, assim, eu acho que é gostoso a gente ter conversado hoje de uma maneira, parece que assim, mais tranquila, porque nós estamos falando muito sério de algo que você que nos ouve precisa aprender. Quer melhorar a sua vida sexual? Comece a pensar em como verbalizar, falar, perguntar. Não sabemos. Para isso existe um processo psicoterápico de terapia de casal, focado na sexualidade para melhorar as coisas. Mas eu posso ensaiar? Ensaia, gente. Vai para frente do espelho, começa a pensar como é que você falaria para saber, para ouvir, para não ser pego de surpresa, não ser pega de surpresa com aquelas mesmas palavras que você precisa dizer. Eu quero agradecer a sua participação, participação dos nossos colegas do Impassex, o Felipe, que sempre está nos cuidando aí, a Carla, que está sempre lá na produção, exigindo, mandando perguntas, ideias, querendo saber o que está acontecendo, porque é da composição de todos nós que o mundo é feito. É assim que nós vivemos, nós não vivemos isolados.
E você nos contou isso, né, Fátima? Porque Exatamente. sexualmente um casal, um indivíduo não pode estar isolado. Ele tem que ser um conjunto, um grupo. Exatamente. Muito Eu é que agradeço o convite. Você, Osvaldo, Rafael, Camille, o Fábio, né? Felipe. Desculpa, Felipe. Eu agradeço. Foi muito bom. Eu acho que é um papo muito gostoso. E eu espero que tenha ajudado, né? Alguém. Com certeza. Para o Diano, Rafael, é parte da construção. Nós estamos aqui ajudando pessoas a construírem suas vidas, seus relacionamentos afetivos de uma forma saudável. Saúde mental é tudo. Isso. Gente, domingo que vem falaremos sobre sexualidades indígenas. Vamos ter um antropólogo aqui conversando. Vamos mudar um pouquinho da psicologia para a antropologia.